Shalom, muita paz, muita luz, a luz da verdade do real Messias Abdurshim. Obra oficial em 3 volumes. A mensagem do grau, na luz da verdade. Ditadas pela Ordem do Grau na Terra, no português brasileiro, pela Fundação da Mensagem do Grau, no português europeu. www.graal.org.br, www.grau.d. Oremos. Senhor Deus Pai, nós lhe pedimos, envia-nos a tua sagrada paz, amor e sabedoria, para que possamos superar nossos desafios diários e servi-lo com fidelidade na tua luz da verdade. Amém. Meu nome é Antônio César Domingues Cedo, espiritualista, leitor da Mensagem do Grau e da literatura de Rosélis von Sass. Essas são os dois autores, enfim, obras que eu me baseio para minha vida espiritual, para minhas reflexões. Então esses são meus alicerces. Agora são 10 horas, segunda-feira, dia 24 de maio de 2021, Jundiaí, São Paulo, Brasil. O Filho do Homem, dissertação 50, segundo volume da Mensagem do Grau. O intelecto limitado, como absoluto dominador, sempre incentivará aquilo que é puramente material, visto ele próprio ser inteiramente terreno, e assim cultivará também os subsequentes efeitos colaterais negativos. O consequente declínio da compreensão mais elevada formou uma brecha e estendeu a mão para baixo, pela qual as almas podiam subir e se encarnarem. Não fosse isso, tais almas, presas em escuridão mais densa, devido a seu peso espiritual, jamais poderiam subir até a superfície da Terra. Então, hoje na Terra existem metade, pelo menos, né, dos seres humanos não mereceriam, teriam merecimento para encarnar na Terra. Né? Então, são almas trevosas que conseguiram encarnar, se ligar, devido a baixos pensamentos, baixas atitudes humanas, especialmente na geração. Que isso ocorreu pelo domínio do raciocínio, né? As ilusões, as falsas religiões, enfim, o domínio do raciocínio, que é onde as trevas atuam, é que predominou na Terra, em detrimento à intuição, à pura intuição, ao puro amor, né, que deveria sempre existir entre nós, seres humanos, e a humanidade. A humanidade só não se perdeu porque sempre existiu, né, pessoas ligadas à luz, que ainda fizesse a ponte para a espiritualidade. Senão nem seria possível Jesus Cristo ter se encarnado na Terra, e nem agora o Filho do Homem, Emmanuel Abdurshim, também ter se encarnado. Houve sempre na Terra ainda espíritos bem intencionados, criminosos, que fizeram essa ponte de forma que a humanidade não se perdesse totalmente, né? Então, a questão do peso espiritual, né? Que quando desencarnamos, todas as nossas ações, o nosso estado interior vai predominar.
Então, vamos ser atraídos pela igual espécie. E, se estamos bem, vamos supor assim, ligados a Deus, purificados, ou pelo menos, mesmo que não estejamos num estado perfeito, né, que é de autoconsciência espiritual, que é o objetivo final de nós seres humanos, né, para que possamos voltar conscientes ao paraíso, pelo menos estejamos com pouco karma para resgatar, então que a boa vontade prevaleça em nós, né? Então aí permite, existem escolas, né, de conhecimento que a gente vai entre as encarnações, podemos continuar nosso desenvolvimento espiritual, né? Em escolas de matéria fina que existem nos reinos mais luminosos do que a Terra, vamos dizer assim. Agora, aqueles espíritos que decaíram em diferentes níveis, né? Se decaiu, se apegou muito às coisas da Terra, né? Se escravizou, né? Vamos supor, se ligou demasiadamente, né? Se apegou, né? Fica preso, mesmo que tenha sido considerado uma pessoa boa, honesta, enfim, ele se apegou a diversas questões aqui da vida terrena, né? Todo tipo de apego, seja por comida, por diversão, por sexo, por dinheiro, enfim, todos os apegos, né? Não viveu corretamente de acordo com a vontade de Deus. Então ele fica preso assim no plano da terra. Mas isso ainda não é totalmente trevoso. Quando as trevas mesmo, ela não tem nenhuma luz, ela afunda muito mais, né? Os baixos sentimentos, pensamentos humanos que puderam atrair almas que jamais poderiam estar aqui na Terra, né? Porque aí já no caso estamos falando daquelas que decaíram muito, já estão praticamente totalmente entregas ou perdidas, né? Talvez ainda exista aí uma mínima chance ainda delas se recuperarem, mas é muito difícil, porque enquanto um espírito humano, sim, uma alma, um espírito humano não chegou ao inferno, né? Que aí quando entra no inferno não tem mais nenhuma escapatória, né? Mas enquanto não caiu, chegou no inferno, ainda existe a mínima possibilidade de se recuperar, né? Espiritualmente muito difícil. Mas geralmente essas almas que conseguem encarnar, não merecendo, elas se comprometem mais, porque aqui elas vão continuar encarnadas novamente, com o corpo físico, com o raciocínio atuando, elas vão afundar mais ainda, né? Geralmente por isso que elas só causam danos, né? Quase sempre, né? Aqui na Terra. E aí é o estado da humanidade, né? Tem um lado bom e tem o lado trevoso da humanidade, né? Esses tempos desmoralizados predominam principalmente as intuições puramente animais durante o ato da geração, bem como o esforço pela usufruição dos prazeres terrenos, que vem contribuindo desde séculos para que subam almas inferiores. Estas rodeiam permanentemente as futuras mães, encarnando-se assim nas oportunidades propícias, porque tudo que é luminoso tratava até agora de retroceder espontaneamente em face da treva, a fim de não se conspurcar. Então o ambiente de matéria fina que rodeia a Terra, ele é um ambiente predominantemente de domínio das trevas, né? Porque elas são, vamos dizer assim, mais fortes, né? Nesse ambiente do que um espírito da luz, né? Por isso mesmo que
nessas atividades chamadas espiritualistas, né? Mesmo essa questão espírita, né? Predominantemente se atrai espíritos, né? Das trevas, densificados, que atuam aqui, se passando por espírito da luz, enfim. Isso por isso que não, essa questão de ligação, adivinhação, como que diz, pêndulo, essas coisas todas, só vão atrair espíritos decaídos, espíritos que se ligaram às trevas, e não espíritos da luz, porque o ambiente de matéria fina é dominado por eles. Então eles conseguem desalojar um espírito de maior conhecimento. Até em questão de mensagens espíritas, né? De um falecido, enfim. Mesmo eles podem, esses espíritos mais densificados, mais ligados às trevas, eles podem desalojar um espírito bem intencionado, que iniciou, por exemplo, uma mensagem, né? E então, porque quem está desencarnado, o espírito desencarnado, ele lê os pensamentos com facilidade, ele vê as intenções das pessoas, né? Então é fácil para eles manipularem, né? Um espírito, né? Encarnado, né? Então aí existem muitas ilusões, enganos, né? Então o ideal é se manter distante disso, né? Tudo que se trata de adivinhação, hipnotismo, práticas hipnóticas também, mesma coisa. Isso é contra as leis de Deus, né? Porque o desenvolvimento tem que ser interior, nascer de dentro, do nosso próprio movimento, não buscando artificialismos, né? Para que isso não é desenvolvimento espiritual. Desenvolvimento é esforço próprio, é boa vontade, é o esforço de cada um de nós em busca da luz, em busca de Deus, né? Isso com uma real espiritualidade, não com essas religiões que também direcionam para as trevas, né? Porque elas estão imiscuídas de mentiras, de ilusões, ganância, presunção principalmente, né? E isso especialmente na religião dita cristã, né? Que não tem nada mais a ver com Cristo, né? De tal forma que ela se Cristo viesse aqui, ele rejeitaria certamente todas as religiões ditas cristãs, né? Então aí a questão da encarnação, que esses espíritos eles rodeiam, né, a futura mãe, né, e o ambiente dela, de amizades, tudo atrai esse tipo de alma decaída, né? Estas rodeiam permanentemente as futuras mães, encarnando-se assim nas oportunidades propícias, porque tudo que é luminoso tratava até agora de retroceder espontaneamente em face da treva, feita de não se conspurcar. Agora, no juízo final, os ambientes mais finos também estão sendo limpos, né? Então, pode-se dizer que o ambiente, pelo menos talvez os mais sutis, né? Porque a matéria grosseira ela tem três camadas, né? Tem a mediana, tem a mais densa que a nossa, a mediana e a mais fina. Isso é a matéria grosseira. E agora a matéria fina também, de onde procedem nossas almas, tem três densidades: a mais fina, a mediana e a mais grosseira, né? A mais densa, né? Assim, pouco a pouco, pode acontecer que o ambiente de matéria fina da Terra cada vez se torne mais espesso e mais denso, e, com isso, também mais pesado. Tão pesado que chega a desviar mesmo a Terra de matéria grosseira da órbita, que seria mais acessível a influências espirituais mais elevadas. Então isso aconteceu.
originalmente a Terra ela estava numa órbita favorável a irradiações da vontade de Deus. Era um paraíso terreno, né? E isso acabou se perdendo a partir do pecado original. A Terra foi cada vez se distanciando mais pela vontade humana, né? Então a própria vontade humana que alterou a órbita da Terra e as suas influências mais elevadas. Então, agora no juízo final, com a limpeza, enfim, a Terra, essa é a promessa que ela volte a estar na sua órbita original, uma órbita favorável para a influência espiritual, verdadeira influência espiritual, né? Da vontade de Deus, né? Por isso que está prometido que a Terra voltará a ser um paraíso, vamos dizer assim. E ela será mais bela do que nunca antes foi. E a Terra será se tornar uma escola, vamos dizer assim, para o ser humano, para a espécie humana, né? E como a maior parte de todos os que se encarnam pertence propriamente a regiões que se acham muito mais baixas do que a Terra, tem por isso que ser de plena justiça divina se todas essas almas forem escorraçadas e assim atiradas para onde lhes compete e onde, pela absoluta igualdade de espécie, não dispõem mais de ensejo de se sobrecarregar com novas culpas, amadurecem desse modo mais facilmente para uma modificação ascendente pelos sofrimentos de sua esfera. Então é isso, a justiça de Deus não permitiria que essas almas que se ligaram de tal forma às trevas encarnassem aqui na Terra, porque aqui ela dificilmente vai conseguir algum progresso espiritual, porque ela vai causar mais danos ainda, né? E vai se sobrecarregar mais ainda. E ela teria que a possibilidade mais adequada para ela é continuar naquele ambiente de igual espécie, onde ela vai sofrer todos o que ela provoca, o que está em si que ela provoca para os outros, ela vai receber de volta. Então é aí nesse ambiente que ela, quem sabe, desperte, né? Pelo horror de si, pelo horror do ambiente, e assim, a partir do seu interior, né, dessa busca interior, ela consegue alguma sintonia com algo mais elevado. Aí ela vai, com muito esforço, escalando a sua evolução espiritual. Mas isso é através de algo próprio, do interior, da própria vontade, do próprio esforço. E não algo exterior, artificial. Esse algo exterior são justamente essa sintonia dos seres humanos, né? No caso das encarnações, né? Que fizeram a ponte para isso, vamos supor, principalmente em relação às mulheres, né? Que a mulher, ela, principalmente as atitudes, o ambiente que ela vive, seu estado interior, que pode atrair uma alma, um espírito bom ou ruim. Então, isso seria o fator artificial, né? Então, essas almas encarnam a Terra só por causa dessa sintonia, essa baixa frequência, né, que existe hoje na Terra, principalmente nas gerações, né? E o ambiente que cerca uma gestante, né? Porque também outras pessoas que rodeiam uma mãe, né? Uma futura mãe, ela também formam pontes para isso. Pode, por exemplo, uma gestante que esteja anteriormente bem, né? Mas ela tem um ambiente em volta
muito ruim, muito pesado, seja do marido, seja de amizades, enfim. Ela esse outras pessoas vão formar também essa ponte para que uma alma trevosa, vamos dizer assim, né, de baixo nível, possa se encarnar na Terra. Então não é só a mãe, mas também o ambiente que a cerca. Não é a vontade humana que poderá escolher o Filho do Homem mandado por Deus, mas sim a força divina que há de surgui-lo na hora em que a humanidade, desamparada, pedir salvação desesperadamente. Então se calarão as injúrias, porque o pavor selará tais bocas, e os homens aceitarão de bom grado as dádivas que o Criador mandar por intermédio dele às suas criaturas. Todo aquele que de suas mãos não as quiser receber, será repelido por toda a eternidade. Então, esse trecho aqui, também podemos perceber o seguinte, que originalmente, caso os convocados não tivessem falhado, a humanidade teria que reconhecer pessoalmente o Filho do Homem. E aí é um fechamento de círculo, né? Da época de Cristo, do assassínio de Cristo, a humanidade reconhecendo o Filho do Homem, que é o Espírito da Verdade que ele prometeu, ela poderia ser perdoada, a humanidade, por esse crime. Mas isso foi perdido, porque a humanidade não o reconheceu, os convocados falharam, né? Ele, novamente, um Filho de Deus foi perseguido pela humanidade. Agora, também se pode reconhecer o Filho do Homem através da sua palavra. Mas isso, a meu ver, não com aquela força de quando o Filho do Homem estava encarnado aqui. E, e talvez esse karma do assassino de Cristo não possa ser totalmente eliminado. Esse peso acho que continuará. E também o peso pelo não reconhecimento do Filho do Homem, que foi outra espécie de assassínio também, né? Porque a humanidade o recusou, não foi capaz de reconhecê-lo. Mas a palavra viva dele está aqui, né? E a palavra viva é ele. Faz parte da inertialidade, porque tudo que vem de Deus é vivo, né? Então, o Filho do Homem, o próprio Deus, está presente na sua nova palavra, que é a mensagem do grau na luz da verdade. Então, a partir do momento quanto mais pessoas reconhecem essa palavra, se esforçam em compreendê-la acertadamente, vivenciá-la, praticá-la, a sintonia melhora, né? Tanto individualmente como coletivamente. Então, a sorte da Terra, da humanidade, enfim, do juízo, poderá ser bem melhor do que se poucas pessoas, ou praticamente nenhuma, né? Se não tivesse nenhuma sintonia, né? Se não houvesse nenhum ser humano para ser salvo, a Terra seria destruída, né? Mas a Terra será restaurada. E, enfim, então é muito importante essa divulgação da mensagem, as pessoas se conscientizarem que a luz da verdade está na Terra, que Deus Pai ele está na Terra através da sua nova palavra viva que está ancorada. Ela foi escrita de próprio punho, está ancorada na criação posterior, na criação material. E, enfim, a humanidade ficaria desamparada, né? Porque o raciocínio, ela privilegiou o raciocínio, chega a um ponto que não tem como o raciocínio intervir, né? Tem que ser o próprio Deus, a vontade de Deus, né?
Mas o ser humano tem que fazer a ponte, a ligação, né? A sintonia espiritual. Enfim, é isso que eu procuro fazer, né? Sempre divulgar a mensagem do grau, que eu tenho convicção já há muitos anos que não existe outro caminho para a humanidade, né? A não ser a verdadeira espiritualidade, a verdadeira sintonia com a vontade de Deus. Não existe nenhum outro caminho para nós, sendo nós espirituais. Nossa origem espiritual, temos que privilegiar a espiritualidade. Isso também, eu divido esse pensamento de que haja uma igreja, até coloquei o nome, Igreja Cristã Graalita, né? Porque a obra do Filho do Homem é una com a do Filho de Deus. Vamos dizer assim, a conclusão e a conclusão da obra do Filho de Deus, pode-se dizer, né? Então, a mensagem do grau também pode-se dizer que é o novo evangelho de Jesus Cristo, é o evangelho contemporâneo. E penso que através de uma igreja chamada Igreja Cristã Graalita, que vai divulgar a mensagem, né, propiciar uma vivência das pessoas com a mensagem do Graal, que é com a nova palavra, né? Isso eu acredito que possa ser um caminho para a humanidade, né? Naturalmente, essa visão de uma igreja, porque a igreja, na verdade, é o corpo, é o físico, onde se pode ancorar a luz da verdade, uma mensagem de Deus. A igreja, ou o templo, né? Pode ser tanto individual, que são nossos corpos terrenos, como coletivamente, que é um templo religioso, onde as pessoas se reúnem. E vivemos sempre tanto a parte individual como coletiva, né? O ser humano sempre ele é social, né? Ele necessita da convivência, do coletivo. E eu costumo comparar sempre uma orquestra, né? Sinfônica. Um solista, tá? Um pianista, muito belo, né? Um violinista, né? Agora, quando forma um conjunto de câmara, né? Câmara com cinco, seis ou então um duo, né? Piano, violino, você aumenta a sintonia, né? Você necessita de uma harmonização entre os instrumentos, enfim. Existe um esforço próprio, até chegar a um padrão de uma orquestra com uns 70, 80 integrantes, né? E está lá uma maestro comandando tudo, né? Então isso é importante, tentarmos também para o coletivo. E aí está a força que se consegue uma sintonia maior através de uma devoção, de uma devoção a Deus, né? Coletiva, né? Uma reunião com pessoas com o mesmo propósito. Então eu acho muito importante essa busca coletiva, vivenciar a mensagem através de uma igreja, de uma instituição que a meu ver teria que ser uma fundação, uma instituição, não é nada assim de propriedade, não, porque aí tem que predominar a intuição, né? A espiritualidade e não a ganância, as ambições, né? Então eu acho que isso poderia ser um caminho para a humanidade, né? Essa questão de uma igreja cristã graalita, que são dos dois filhos de Deus, Jesus Cristo e Emmanuel. O termo religião também, né?
temos que entender que a religião, do modo como ela está, ela se tornou uma escravidão, onde predominam as ideias humanas, as ambições, a presunção, e isso é marcante justamente na igreja dita cristã. Agora, a religião, o sentido da religião sempre foi o mesmo, de nos religar a Deus através de uma doutrina da luz. Então é o significado da palavra religião. Por isso que eu falo real religião, porque uma real religião ela tem que predominar a espiritualidade, ou seja, a intuição, a vontade de Deus e não os pensamentos humanos. E o que é uma religião? É a vivência na prática de uma doutrina da luz. Então, por isso também o sentido também que eu divulgo falando de religião cristã graalita. Porque a mensagem do Graal, ela é cristã. Ela é fundamentalmente cristã. Mas é, ao mesmo tempo, uma mensagem do Graal vindo do burgo do Graal. Né? Então é isso. Então essas são minhas reflexões. Então vamos encerrando esse vídeo, que já está aí com 31 minutos. Então, shalom, muita paz, muita luz.